Às 15 para as 11 do dia 12 de agosto de 2022, uma manhã ensolarada de sexta-feira, no norte do estado de Nova York, foi atacado e quase morto por um jovem com uma faca, logo depois que subia ao palco do anfiteatro de Chautauqua para falar sobre a importância de garantir a segurança dos escritores. E assim começa o novo livro, que é um livro de reflexão, relato sobre o atentado, que ele sofreu, o Salman Rushdie, esse autor indiano que escreveu livros bem polêmicos, que revolucionou toda uma literatura contemporânea. Vem comigo saber sobre esse livro e um pouco mais, sobretudo como é que começou tudo isso e por que aconteceu isso com ele. E os detalhes aqui é bem interessante porque vamos voltar um pouco no passado, sobretudo um livro que ele escreveu, bem polêmico, lá na década de 80. Vem, Salman Rushdie é autor indiano que hoje mora nos Estados Unidos, publicou recentemente, esse ano, reflexões sobre um atentado chamado Faca. E esse livro tem tudo a ver, gostei bastante dessa capa porque ela remete muito ao que aconteceu com o Salman. Então, em agosto aconteceu esse atentado, ele estava ali, era um evento literário, se eu não estou enganado, e aí ele foi alvejado por uma pessoa lá, aliás, foi esfaqueado. Então, foi uma coisa assim horrível. Ele descreve aqui de uma forma bem interessante. Mas antes de falar sobre isso, eu quero voltar um pouquinho no passado, porque no passado, o Salman, em 1988, ele escreveu Versos Satânicos, que tem ali uma relação, que eu não quero entrar em detalhes sobre isso, porque eu não li o livro, não cheguei a ler o livro, mas pelo que eu andei lendo sobre o livro, ele tem, parece que é como se fosse uma metáfora, uma paródia, alguma coisa assim, sobre o Alcorão. Então, nessa época, o mundo muçulmano em si ficou muito revoltado, sobretudo o Ayatollah Khomeini, que ali em 1989 ele lança uma fatua, que é uma espécie de ordem jurídica, deles lá para jurar o Salman de morte. Por que isso? Porque ele argumenta que a família do Salman, que é uma família muçulmana ou de origem muçulmana ali da Índia, ele feriu os preceitos, do criador do Alcorão. Então ele já estava sendo jurado de morte esse tempo todo e ele se protegendo, sempre falava sobre isso. Tem um livro que ele escreveu, se eu não estou enganado, um relato também sobre essa perseguição que ele estava sofrendo. Vou até deixar aqui, é uma espécie de autobiografia. E aí ele passou 33 anos, se eu não estou enganado, de tudo isso. Hoje ele não estava nem muito preocupado. Ele inclusive fala nesse livro que não esperava, de fato, tanto tempo depois, mais de 30 anos depois, isso possa ter acontecido, Porque, enfim, essa fatua que ocorreu lá na década de 80, feita ali pelo Ayatollah Khomeini, ele meio que revolucionou, claro, todo o mundo ali muçulmano, porque ficou todo mundo sabendo disso, e com isso também gerou uma onda de revoltosos, sobretudo ali, e certamente ele inspirou muita gente a procurar esse Salman. Dizem na época que até a cabeça dele valia milhões de dólares, coisa assim. Alguns mitos surgiram, algumas lendas. Estava lendo sobre isso, é bem interessante. O Salman conta um pouco de como aconteceu isso. Ele relembra um pouco essa perseguição que ele sofreu ao longo desses anos, sobretudo ali no início da década de 90, final da década de 80, mais por causa do livro. Ele fala um pouco nesse livro sobre a questão da liberdade de expressão, que você não pode, tem que ter muito cuidado do que vai escrever. Hoje você não tem aquela liberdade como é de fato para ter, sobretudo um autor, que tem ali sua mente bastante imaginário, bastante rico, Então ele fala muito sobre isso, a questão da liberdade de expressão. Mas aí tudo culminou. Ele nem esperava, ele achava que nunca iria acontecer, porque já se passou 30 anos, mais de 30 anos,
E ele estava ali num evento, uma espécie de evento literário nos Estados Unidos, Nova York. Ele achou que estava muito seguro. Ele, de fato, até ele fala que uma das coisas que o evento pecou ali é a questão da segurança. Então ele estava ali, quando foi começar a discussão, ele estava ali no palco já, se preparando. Um homem se levanta e vai em direção a ele. Ele cai no chão e ele não sabe o que está acontecendo. É bem interessante esses momentos, ele relatando esses momentos, porque ele não sabe o que estava acontecendo, que estava sendo esfaqueado, aquela coisa toda. Ele não esperava de fato isso. E aí, quando ocorreu, ele não sentiu nada. Ele mesmo fala que não sentiu dor, só viu ali muito sangue, aquela coisa, né? Então, mas ele não sentiu dor nenhuma e não estava entendendo o que estava acontecendo. Só depois que ele percebeu que era um atentado. E aí, tinha parece que tinha um médico ali na plateia e conseguiu, ou era um médico e um bombeiro, conseguiu estancar o sangue, aquela coisa toda, né, envolvendo todo os primeiros socorros, até levar ele para um hospital ali próximo e estabilizá-lo. Ele ficou na UTI, ficou bastante tempo ali se recuperando, passou por diversas cirurgias. E ele faz todo esse relato. Ele até comenta um pouco que teve bastante medo, né, ao sair do hospital. E os filhos ficaram muito preocupados, porque os filhos dele moram. Parece que alguns moram nos Estados Unidos, mas tem outros que moram na Europa. Enfim. Mas uma reflexão, né, que ele fala sobre isso, o quanto sobreviveu. Ele perdeu o olho nesse atentado, o movimento do braço, dos dedos. Então ele fica muito reflexivo sobre isso, né? E aí o discurso dele aqui, primeiro, foi meu primeiro salmão. Eu fiquei muito encantado com a escrita dele, já quero ler outros livros dele e sobretudo esse famoso e polêmico livro Versos Satânicos. Quero saber o que ele descreve ali. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história toda é que ele depois foi ver uma entrevista do rapaz, né, que fez isso com ele. Ele não se encontrou com esse menino, mas ele viu algumas reportagens, né, alguma entrevista desse rapaz. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, que ele diz assim, que a repórter, né, a entrevistadora, pergunta a ele se ele lê o livro, ele sabe de fato o conteúdo. Até ele disse assim, o rapaz que cometeu esse atentado, né? Ele disse que não leu nem 15 páginas. Ou seja, ele não tinha lido o conteúdo do livro e já tinha interpretado de uma forma talvez errônea. Então, é bem interessante nos dias atuais, né? Isso me chama a atenção porque isso é muito atual, onde as pessoas leem só a manchete, né, da reportagem ali no portal, no site de notícias, lê só a postagem, não só lá, mas no Twitter, lá, hoje é chamado X. Lê só aquele enunciado, né, a manchete, e aí já interpreta baseado no que ele leu, porque às vezes o título ele não condiz muito bem com o conteúdo, sobretudo porque nessas reportagens, estou fazendo esse paralelo com o mundo atual, né, o momento atual, é mais para chamar a atenção, tipo um clickbait da vida, mas o conteúdo pode ser até um pouco diferente. Então isso me remeteu muito a esse momento, isso que quando eu li esse trecho no livro onde que ele diz que esse jovem não tinha nem lido o livro direito, leia só 15 páginas, e me remeteu a esses momentos atuais. É um livro muito forte, eu acho que é o livro mais impactante que eu li este ano, porque vai tratar desse tempo bastante conturbado nos momentos atuais. Ele fala muito dessas intolerâncias, do radicalismo que está ocorrendo no mundo. São reflexões bem profundas e eu acho que vai entrar, sim, meu top 10. Eu acho que vai entrar porque eu gostei bastante desse livro e a forma que o Salman descreve é uma forma muito minuciosa. Ele descreve passo a passo, desde antes de acontecer o atentado, durante, né, aquele momento em que ele estava sendo
violentado até a recuperação dele, os medos, as adaptações, essa nova vida. Ele tá dando um sentido diferente para a vida. Todo o tratamento é bem interessante isso. Então tem toda essa vivência dele, uma experiência bem única. Eu acho que esse é um dos livros mais únicos que eu li nos últimos tempos, porque tem todo esse arcabouço desde a década de 80, ele sendo jurado de morte, todos esses anos ele se protegendo e décadas e décadas depois, ou seja, mais de 30 anos, ele sendo violentado dessa forma e com uma coisa que ele nem esperava. É um livro formidável, é um livro muito bem escrito, é um relato profundo, mas extremamente assustador. Você fica bem assustado com o que ele fala aqui, com o que ele descreve. É um negócio bem pesado. Eu acho que esse é o livro mais pesado desse ano e eu super recomendo, apesar de ser pesado, mas eu acho que vale a pena a leitura, a reflexão. Salmão é muito interessante nessa obra aqui. Esse livro também já dá um gostinho das obras dele, então eu acho que é interessante, né? Vale a pena ler. E é uma leitura super rápida, apesar de ser pesada, mas é uma leitura bem rápida. Enfim, leiam Faca, Reflexões de um Atentado, do Salman Rushdie, porque eu acho que isso aqui pode servir como uma porta de entrada. Ele solta aqui algumas coisas da escrita dele, do relacionamento dele com a esposa, de como conheceu, do quanto ela foi crucial para a sua recuperação e todo as pessoas ali que o cercam, enfim, maravilhoso, eu achei bastante. Então, essa é a minha dica. A dica de hoje é o novo livro do Salman. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E te vejo na próxima. Tchau.